Paz, irmãos, muito boa noite. Este é o nosso momento de fé e de esperança. Eu espero que você esteja bem, que a sua casa esteja em paz. Nós vamos orar nesse momento, queridos, pedindo ao Senhor Deus que fale ao nosso coração. Vamos orar também por aqueles que hoje sofrem. Vamos pedir ao Senhor Deus que traga a cura, não somente ao nosso país, mas a todos os países que hoje já sofrem com essa pandemia. Vamos orar? Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela certeza de que o Senhor ouve as nossas orações. Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus misericordioso, um Deus que se compadece do sofrimento e da agonia do seu povo. E, ó Pai, nós oramos em favor daqueles que hoje estão aflitos. Pedimos que o Senhor traga consolo e paz ao coração deles. Oramos, ó Deus, pelos necessitados, por aqueles, ó Deus, que hoje já sofrem com a escassez de recursos. Pai, coloca, Senhor, o pão na mesa deste. Não permita, ó Pai, que este se sinta abandonado. Oramos, ó Deus, em favor daqueles que estão trabalhando em hospitais, prestando serviços essenciais à nossa sociedade. Senhor, guarda cada um deles. Precisam estes, ó Deus, do Teu cuidado, da Tua proteção e do Teu livramento. Senhor, nós oramos em favor da igreja, dos pastores, missionários, do Teu povo em geral. Senhor, cuida daqueles que têm o nome do Senhor, que temem ao Senhor, que confessam o nome de Cristo Jesus. E agora, ó Pai, que vamos ouvir a Tua palavra, fala, Senhor, ao nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, antes de ouvirmos a palavra do Senhor, vamos cantar. Palavra do Senhor palavra do Senhor não. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 272, Aleluia ao Cristo Redivivo. Hino 272, Aleluia ao Cristo Redivivo. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu é vencedor, aleluia, toda glória ao Redentor, aleluia.
Voltamos agora, meus amados irmãos, e eu quero então convidá-los para que abramos a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 20. João, capítulo 20. Nós faremos a leitura do versículo 19 ao versículo de número 23. João 20, de 19 a 23. A palavra do Senhor assim nos diz: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, o domingo que Cristo havia ressuscitado, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se ao meio deles e disse: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e lhe disse: Recebei o Espírito Santo. Se alguns perdoardes os pecados, são-lhe-ão perdoados. Se lhe retiverdes, são retidos. Meus amados irmãos, nós acabamos de ler o relato que narra a tarde que Cristo aparece de forma surpreendente diante dos seus discípulos. Nessa narrativa, nesta história, nós podemos aprender lições sobre o efeito da presença de Jesus junto aos seus discípulos. Nós somos discípulos de Jesus. Eu e você somos seguidores do Mestre. Quais são os efeitos da presença de Jesus em nossa vida? Quais são os efeitos da presença do Mestre junto à sua igreja? Em primeiro lugar, eu e você aprendemos nesse texto que quando Jesus se faz presente em nossa vida, nós temos paz. Quando Jesus se faz presente em nossa vida, eu e você temos paz. O texto afirma que os discípulos estavam com medo dos judeus. Eles estavam com medo que os judeus, as lideranças religiosas daquele tempo, as mesmas lideranças que julgaram, sentenciaram e mataram o nosso Salvador, viessem também prender a cada um deles. Com medo de uma retaliação, com medo desses homens, os discípulos estavam trancados em uma casa, acovardados, assustados, tomados de pavor. Jesus aparece no meio deles e Jesus declara: Paz seja convosco. Em outras palavras, Jesus diz: Não tenham mais medo, não tenham mais pavor, eu estou convosco. Uma lição que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos, é que a presença de Jesus em nossa vida traz paz, tira do nosso coração todo o medo e o receio. Talvez você nessa noite esteja tomado pelo medo, pelo pavor. A cada notícia, quando assistimos os noticiários, nós somos tomados de espanto. Tamanha a negatividade que os meios de comunicação hoje transmitem acerca dessa calamidade que a gente vive. Como está o seu coração? Você tem medo? Se você tem medo, lance esse seu medo, esse seu pavor a Cristo Jesus. Lembre-se que Ele está contigo. Ele está aí, ao seu lado. Ele está na sua casa. Ele está junto de você. Quando temos a convicção de Cristo se faz presente ao nosso lado, todo medo se dissipa. Todo o pavor, ele é removido. A segunda lição que nós aprendemos sobre o efeito da presença de Cristo em nossa vida é que quando Cristo está com o seu povo, nós temos alegria. Aquele medo, aquela sensação de pavor dos discípulos, logo foi substituído por um sentimento de alegria. E essa alegria, ela veio justamente pelo fato de ter Cristo vencido a morte. Ele aparece aos seus discípulos
ele mostra aos seus discípulos a sua mão e o lado do seu corpo que havia sido perfurado por uma lança. Tomé, mais à frente, toca na mão de nosso Redentor, Cristo Jesus. Mas ali, naquele ato, naquela aparição, os discípulos então viram que o seu Senhor, o seu Mestre, havia vencido a morte. E por causa da presença de Jesus, e por causa daquilo que Jesus havia feito, vencido a morte, aqueles discípulos são tomados de uma imensa alegria. Jesus, ele é a fonte da verdadeira alegria. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:4, diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. A nossa alegria está no Senhor Jesus, mesmo que nos tirem todas as coisas. Podem os homens nos tirar os bens, a liberdade, mas ninguém pode tirar do salvo, do eleito, a alegria que Cristo traz. Trago à sua memória o relato bíblico de que quando Paulo e Silas estavam presos na cidade de Éfeso, o texto diz que eles cantavam louvores ao Senhor. Portanto, meus amados irmãos, eu e você podemos ter alegria em nosso coração, em saber que Cristo está sempre ao nosso lado. Ele nunca nos abandona, Ele nunca nos deixa, Ele sempre estará conosco. Terceiro e último lugar, eu e você aprendemos que quando Cristo está conosco, os nossos pecados são perdoados. Os nossos pecados nos afastam da presença de Deus. Os nossos pecados nos roubam a comunhão com o Senhor. Eu não estou falando aqui de perca de salvação, mas estou falando sobre a perca da comunhão. A palavra do Senhor ela é muito clara quando ela nos diz que, de fato, os nossos pecados nos afastam da presença do Altíssimo. Os nossos pecados também nos trazem condenação. Sobre nós havia a justa ira de Deus, por causa das nossas faltas, por causa da nossa iniquidade. Os nossos pecados são ofensivos ao nosso Deus. Mas quando Cristo veio ao mundo, Ele morreu na cruz e pelo seu sangue todos os nossos pecados foram perdoados. Cristo então, Ele aparece aos seus discípulos. Ele sopra sobre os seus discípulos, dizendo: recebam o Espírito Santo. E comissiona os seus discípulos a anunciarem essa santa, bendita e gloriosa palavra. Os seus pecados foram perdoados em meu nome. Portanto, eu e você, nessa noite, podemos viver em paz, reconciliados com Deus, desfrutando da comunhão do Senhor, pelo fato de ter Cristo nos perdoado de todos os nossos pecados. Nós vimos nessa noite que aonde há a presença de Cristo, existe paz, alegria e perdão. Aonde há a presença de Cristo, há paz, alegria e perdão. Receba este presente de Páscoa. Receba este presente nessa noite. Que você tenha sempre, sempre a presença de Cristo no seu coração. Não se afaste do Senhor. Não se distancie do Deus vivo. Não permita que essas dificuldades, as lutas que você tem enfrentado, venham a esmorecer a sua fé. Mesmo longe do templo, mesmo afastado das reuniões na casa de Deus, conservemos firme a nossa fé em o nome de Jesus. Forte abraço. Deus te abençoe. Até amanhã com o nosso culto da ressurreição. Amanhã cedo nós estaremos então transmitindo o culto da ressurreição. Forte abraço. Uma ótima noite. Deus te abençoe.